Olá, meu nome é Rosélia, eu sou aluna do professor Ivanovic, da turma de Algoritmos e Estrutura de Dados 2. E nesse vídeo eu vou apresentar a resolução de duas listas que falam sobre a complexidade de tempo dos algoritmos. Na primeira lista, nós iniciamos a construção de um algoritmo simples para ir sendo analisado, que é a função máxima. Ela identifica o valor máximo em uma lista. É medido o tempo de execução dessa função com a importação da biblioteca time, mas para ver melhor esse tempo de execução, a gente gera listas de entradas aleatórias de comprimento 1 a 500 e analisa os tempos de execução através de uma representação gráfica, que gera uma visualização reta e crescente. Significa que o tempo cresce proporcionalmente aos dados, ou seja, é uma complexidade linear. E para medir a complexidade da execução, a gente calcula o tempo de cada linha com uma constante e o tanto de vezes que essa linha é executada. No entanto, nem sempre pode-se fazer isso, pois há casos que podem ser diferentes, e por isso consideramos sempre o pior caso de desempenho que um algoritmo pode ter. Existem também algoritmos com complexidade quadrática. Nesse caso, o tempo é quadruplicado quando os dados são duplicados. E para simplificar o cálculo realizado para a complexidade de tempo, nós mantemos apenas o termo mais significativo, que é o que cresce mais rapidamente, e removemos o coeficiente. Assim, por exemplo, n3 mais 5n2 mais 17n mais 6 seria apenas O de n ao cubo, ou seja, é de ordem n ao cubo. Com isso, a gente pode analisar algoritmos mais complexos e determinar sua complexidade de tempo. Já na segunda lista, a gente vê um pouco mais a complexidade de tempo dos algoritmos, sendo agora a complexidade constante. Ou seja, um algoritmo com complexidade de tempo constante é um algoritmo cujo tempo de execução não depende dos dados que está processando. Analisando essa complexidade em Python, podemos ver que mesmo que tenhamos uma função que realize 2002 execuções de linha, ainda assim é uma execução constante. Então, nós temos aqui o caso que depende da entrada n. Então, ele é O de n, já os outros não. Analisando a complexidade das chamadas de funções, nós percebemos que as chamadas de funções não são operações de tempo constante. Então, deve-se calcular a complexidade de tempo da função separadamente e atribuir essa complexidade à chamada da função. Por exemplo, as funções são values e não values têm complexidade O de n. Então, as suas chamadas também terão complexidade O de n. Também devemos atentar à chamada de funções ocultas, existentes em Python, que também afetam a complexidade de tempo dos algoritmos. Por exemplo, quando um algoritmo é O de 1, mas na verdade é O de n, por conta do uso de uma função oculta. Um algoritmo não pode ter complexidade inferior ao tamanho de sua saída. Partindo para as operações fundamentais que o computador pode realizar, nós podemos observar que ele pode fazer alocação de um único local de memória para uma variável, ler e escrever valores em um único local de memória, verificar uma única condição booleana e imprimir caracteres numa tela. De forma geral, a gente trabalha bastante com os dados na memória do computador, como, por exemplo, a alocação de um array na memória, que tem complexidade O de n. E já que não podemos acrescentar elementos no array, mas sim em uma lista, então ele copiará todos os elementos armazenados anteriormente no array antigo e então escreverá o novo elemento logo após o último. Podemos inserir elementos com a função append ou com a função insert. E ao medir o tempo de execução de cada inserção para 50.000 elementos, podemos ver que utilizar a função append é bem mais rápido. Podemos ver também que, à medida que o número de dígitos aumenta, também aumenta o tempo necessário para calcular o resultado das operações aritméticas. Vemos isso através desse gráfico. Outra funcionalidade também é a concatenação de strings, que pode ser feita por dois jeitos, utilizando os operadores aritméticos mais igual para colocar uma string após a outra, ou através do método join, que após a medição do tempo, também usando a biblioteca ImportTime, podemos ver que ele é bem mais eficiente para essa função. No caso, o método join é bem mais eficiente. E apesar do Python adicionar mecanismos para tentar fazer isso funcionar mais rápido,
a gente pode ver que, mesmo assim, existe uma grande diferença de tempo, sendo o método Join o mais eficiente. E assim, a gente encerra as listas que falam sobre as complexidades de tempo dos algoritmos. Obrigado pela atenção.